Grande é o Senhor, irmãos, e opera maravilhas por nós, né? Vamos ver aí a bênção de Deus na vida das nossas irmãs, nossos irmãos que lutam num determinado momento com a enfermidade, mas o Senhor opera por nós, age em nosso favor. Quero convidar a igreja para ler comigo Lucas, capítulo 5, verso 4 até o verso 11. Queremos meditar nesta manhã sobre essa pesca maravilhosa que Jesus fez e o que ela nos mostra, né? O que ela nos revela. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 4, diz assim: Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Agora veja qual foi a resposta de Jesus. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Que Deus abençoe a sua igreja através da palavra. Os irmãos podem se assentar. Amados, aqui eu li assim desde o começo, né, do fato da pesca, para os irmãos entenderem o contexto. Jesus estava ensinando a palavra e até no momento que ele estava falando com muitas pessoas à beira lá do grande mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, que é outro nome, né, do mar da Galileia, ele ficou em cima do barco, e porque as pessoas eram tantas que estavam pressionando ele, e ele ficou sobre o barco para poder ensinar as pessoas. E depois de ter falado com a multidão, ele pediu para que Pedro se afastasse com o barco para águas mais profundas, um pouco mais distantes. E pediu para que ele lançasse a rede. Aí eles disseram: Senhor, nós passamos a noite toda para pescar e gastamos muito tempo e nada aconteceu. Mas, baseado na tua palavra, vamos lançar a rede. E jogou. Aí a rede veio repleta de peixe. E aí qual foi a atitude de Pedro naquele momento? Diante do discurso que Jesus já estava fazendo antes, Pedro estava ali tendo a oportunidade, né, de estar com Jesus no seu barco, ele como um pescador, né, um profissional, eu imagino que profissional de mão cheia, né, sabia bem pescar, falou inclusive para Jesus das dificuldades que foi ao longo da noite, que eles passaram, estavam tentando pescar, mas não conseguiram nada, mas baseado na palavra, eles lançaram a rede. Pedro ficou tão maravilhado, e não só Pedro, também os outros, Tiago, João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios, eles trabalhavam junto como os pescadores, ficaram todos perplexos, admirados do milagre que Jesus estava fazendo. E qual foi a atitude de Pedro? Pedro se prostrou, se ajoelhou diante do Senhor e falou: Senhor, se afasta, Senhor, de mim, porque eu sou um homem pecador. Eu quero, assim, concentrar a nossa reflexão nesta manhã nessa reação do apóstolo, nessa reação do discípulo, né? Porque ele ainda não tinha sido enviado, ele estava como discípulo de Jesus, estava conhecendo a palavra, e ele, diante daquela maravilha, ele falou: Senhor, afasta-se. Outra coisa foi a resposta de Jesus: não temas. E depois
eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Então, quero refletir aqui com vocês sobre esses três momentos, ou esses três fatos. O que essa pesca maravilhosa nos ensina? O que ela está querendo dizer para nós? Por que ela está aqui hoje nas Escrituras? Pois ela tem um propósito, né? Então, a primeira coisa é sobre essa reação do apóstolo, sobre essa reação, na verdade, do discípulo, Pedro. Afasta de mim. Amados, não há dúvida de que pecado separa as pessoas de Deus. Pecado é algo que nos afasta da comunhão do Senhor. Está escrito lá no livro de Isaías, no capítulo 59, verso 1 e 2. Vou pedir para o irmão, por favor, colocar aqui para mim, para a igreja poder ver o versículo. Isaías 59, versículo 1 e 2. Diz assim: Vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Contudo, as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados escondem de vocês o rosto dele. Por isso, ele não os ouvirá. Então, definitivamente, essa questão do pecado é realmente o que nos separa da comunhão com Deus. Nos impede de Deus nos ouvir e também nos impede de estar em comunhão com Ele. Então, olhando sobre esse aspecto, agora vamos olhar ao outro lado da moeda. Pedro estava ali como discípulo de Jesus, estava seguindo, propôs-se a servir ao Senhor no seu barco, ouvindo isso e reconhecendo a santidade de Jesus, assim, reconhecendo que ele era o próprio Deus agindo ali, operando. Ele era realmente o Messias, ele estava assim, evidenciando o milagre que confirmava isso. O que aconteceu? Diante do impacto, irmãos, do Evangelho e das boas novas, da presença do Senhor que nos traz salvação, muitas vezes deixa a gente com aquela consciência de que realmente nós somos pecadores. E se eu sou um pecador, e se o pecado separa Deus dos homens, como eu posso estar na presença daquele que é santo? Como eu posso viver na presença desse que é um Deus soberano e poderoso? Então há um impacto na presença do Senhor. Imagina, um dos preletores dessa conferência, no final de semana, estava falando lá de uma experiência, o pastor Luciano Subirá, falando da experiência que ele teve de um período que ele ficou, um período prolongado de jejum. Ele já fez alguns jejuns de 40 dias, e ele estava num jejum, já estava no 38º dia, e a glória do Senhor resplandeceu no quarto onde ele estava. E ele acordou de madrugada e ele não teve coragem de abrir os olhos, porque ele estava percebendo Deus de todos os lados dele. E aí, depois os seus filhos, a sua esposa, foram conversar com ele. E aí, você viu Deus? Ele falou assim, não, Deus me livre. Foi interessante a reação dele, que ele falou assim, quem sou eu para ver a glória de Deus? Ele não tinha nem coragem de abrir os olhos, por conta da presença gloriosa de Deus no seu quarto ali. Mas por que a gente tem essa reação diante da glória de Deus, do impacto da presença do Senhor? Senhor, afasta-te de mim porque eu sou um pecador. Aconteceu em outras ocasiões. Vamos ver, assim, quando a gente olha assim, para os fatos relatados nas Escrituras, outras pessoas que, quando Pedro, naquela outra fase, já cheio do Espírito Santo, por onde Pedro passava, a sombra dele tocava nos enfermos e eles eram curados pelo poder de Deus. Então as pessoas queriam até adorá-lo como se fosse Deus, se prostrando diante dele. E Pedro falou assim, não, peraí, levanta, porque eu sou homem como você. Então as pessoas estavam querendo até idolatrá-lo por conta da manifestação do poder de Deus naquela hora.
E essa reação, ela é uma reação perfeitamente natural no que diz respeito à consciência de que somos pecadores diante da imagem gloriosa e santa do Senhor. Veja como foi ao receber o Evangelho, ao receber a palavra das boas novas, que Jesus Cristo é o Salvador e que liberta o homem do pecado. Quando Pedro, no seu primeiro discurso após o batismo com o Espírito Santo, ele falando aos judeus, porque os judeus achavam que eles estavam embriagados, e eles não estavam embriagados, mas eles estavam cheios do poder de Deus. Então Pedro se levantou e começou a explicar a eles, explicar que eles estavam ali por obra e graça de Deus, de Jesus que tinha vindo, morreu pelos nossos pecados, e foi crucificado. No entanto, Deus o ressuscitou dentre os mortos e está vivo. E foram vocês, estava dizendo para os judeus, foram vocês quem crucificou. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Qual foi a reação daquele povo ao ouvir essa palavra? A respeito das boas novas, a respeito do Salvador. Veja lá comigo, Atos, no capítulo 2, verso 37 e 38. Veja só qual foi a reação das pessoas diante do impacto do Evangelho. Quando ouviram isso, ficaram profundamente aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Veja, ao receber essa palavra, e o que Pedro respondeu? Arrependei-vos. Arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. E receberão o dom do Espírito Santo. Então, esse impacto diante da santidade de Deus é algo perfeitamente normal, natural, porque você tem ali a consciência de que você está diante do Deus da glória. Mas você é um pecador. Alguém que carece da misericórdia do Senhor. Alguém que carece do perdão do Senhor. Então, eu estou trazendo isso aqui para nós fazermos uma reflexão sobre também a estratégia que muitas vezes o diabo tem usado sobre isso para distanciar as pessoas de Deus. Distanciar as pessoas por conta dessa consciência do pecado. Pois o diabo, que é o acusador dos irmãos, aponta para o pecado, mas não aponta para a solução. E Jesus Cristo é a solução para perdão de todo aquele que confessa, se arrepende e o purifica de todo o pecado. Mas a pessoa pensa o seguinte, passa na cabeça dela: como eu vou estar servindo a Deus, o Santo dos Santos? Eu, um pecador, um homem cheio de falhas, uma pessoa com tantos erros, com tantos problemas, eu não vou ter condição de seguir? Eu não vou ter condição de prosseguir? Senhor, se afasta de mim, porque eu não sou digno, eu sou sujo demais. Eu não consigo andar na tua presença, nessa presença de santidade. Eu não sei se eu vou ter condições de andar de acordo com a sua vontade. E isso muitas vezes nos leva a afastar de Deus, a afastar da comunhão, porque nós aprendemos na palavra que realmente o pecado separa o homem de Deus. Nos afasta do Senhor. No entanto, quando nós somos impactados com a presença do Senhor, nos esquecemos que a vontade de Deus é nos acolher para nos renovar, nos transformar, nos abençoar e mudar nossa veste. Esse que é a vontade de Deus. Como se Deus é santo, não queria chegar-se perto Oh, meu Deus! Jonathan, meu pai, como Deus não ia querer chegar perto do Jonathan? Como Deus não ia querer chegar perto da Melissa, perto da Carol, perto do Luiz, perto do Abimael, perto da Ivone? Ainda que tenhamos fraquezas, mas Deus deseja, Deus
deu a sua vida, a vida do seu Filho, para que nos permitisse estar na comunhão com Ele, na presença dEle. Então é a vontade de Deus estar conosco. Qual foi a reação de Jesus? Não temas. Não temas. Irmãos, presta atenção. Não temas. Prossegue com Ele. Caminhe com Jesus. Mas eu sou tão falho, tão errado. Mas Deus não nos chamou e não pagou um preço tão alto para que a gente permaneça no erro. Permaneça nesses problemas que a gente esteja vivendo. Por isso, apesar de ser uma reação normal, uma reação natural, nós temos que ter atenção e cuidado para que não caiamos na cilada do diabo. Não, eu não tenho condições de seguir a Deus. Irmãos, eu estou falando isso porque isso passou pela minha cabeça muitas vezes e era algo que impedia de eu tomar uma decisão para Jesus. Era algo que me impedia de caminhar com Jesus como um discípulo dele. Há muitos anos atrás, quando eu estava lá, né, na minha juventude, eu entrei na igreja evangélica, eu ouvi o evangelho, eu ouvi que Jesus Cristo é o Salvador de todo mundo, para que todo aquele que nele crê, eu creio, Senhor, eu creio em Ti, porque eu falo assim, eu quero ser filho de Deus também. Você vai perguntar para alguém, você é filho de Deus? Quem é que vai dizer que não é filho de Deus? Mas nem todos são filhos de Deus. Filho de Deus é aquele que crê em Jesus Cristo, que a Bíblia fala lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 2, Deus deu-lhes o poder. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto o recebeu, Deus deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. A saber, a todos aqueles que nele creem. Então, o Senhor veio para que sejamos filhos, e não bastardos, e não filhos ilegítimos, e não apenas um qualquer, apenas uma criatura de Deus. Eu não sou como um cachorro, eu não sou como um cavalo, um gato, que é uma criatura adorável, mas é apenas uma criatura. Um cavalo não é um filho de Deus. Um cachorro, um gatinho tão estimado, hoje os pets estão em alta, né? Há muitos cuidados com os pets. Eu amo os pets também, gosto muito. Mas eles não são filhos de Deus, são os animais que o Senhor criou, são criaturas de Deus. E eu não sou apenas uma criatura de Deus, eu posso sim ser um filho de Deus. A partir do momento quando eu tenho um encontro com Jesus, eu tomo a decisão e eu passo a crer nele. Então, veja, quando nós recebemos Jesus em nossa vida, o primeiro impacto que a gente tem, e que é necessário isso se diga de passagem, precisamos ter essa consciência de que precisamos da misericórdia do Senhor. Ter a consciência de que somos pecadores. A Bíblia diz lá, 1 João, capítulo 1, versículo 7 ao versículo 9. Se vamos puderem colocar aí para mim, por favor. Isso, obrigado. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a palavra de Deus disse, se a gente fala, não, eu não sou pecador, eu não tenho mais pecado, porque a minha vida eu entreguei na mão de Jesus. A Bíblia fala que se nós dissermos que nós não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. O que aconteceu é que começou um processo de santificação na nossa vida. E se nós tomamos uma decisão para Jesus, começou então a caminhada com Ele,
para aprendermos os seus caminhos, conhecer a sua palavra e obedecer à sua palavra, ao seu conselho, aquilo que ele está nos instruindo. Então aqui nós estamos falando que quando o Senhor Jesus disse assim para Pedro, a reação de Jesus foi: não temas, não temas, você está dando o primeiro passo. Você está agora diante de mim. O que você está ouvindo é o Evangelho, é as boas novas, é a salvação. Você realmente é um pecador, mas eu estou aqui para limpar você dos seus pecados. Eu estou aqui para te dar o título de justiça diante de Deus, para te justificar diante de Deus. E caminhar agora comigo, porque eu desejo ter comunhão com você. Aqui, o que diz a palavra lá? Que se esse é o início do processo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Esse é um texto muito conhecido, eu acho, dos irmãos, mas a gente vai ler agora. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que fizeram novas todas as coisas. Pois a palavra que Jesus deu foi o seguinte: não temas, de agora em diante, observe lá o que está escrito no texto que lemos lá, Lucas 5, no verso 10. Não temas, de agora em diante você será pescador de homens. Esse negocinho aqui, ó, essa expressão, essa locução adverbial aqui, de agora em diante, significa daqui para frente tudo vai ser diferente. Da agora para diante vão se mudar as coisas na sua vida. Ter consciência de que é um pecador, isso é fundamental, porque se não tem consciência do pecado, como é que vai haver arrependimento? Você vai se arrepender de quê? Se você não reconhece que é uma pessoa que tem erros, que falha, uma pessoa que não é perfeita, uma pessoa que precisa da misericórdia do Senhor. A Bíblia fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, se nós temos a consciência do pecado, esse é o primeiro passo. E o passo seguinte, aí agora vem o que está escrito lá no verso 11. Tem gente que fica no primeiro passo e não dá o passo seguinte. E agora onde essa passagem nos mostra aqui essa realidade. No Lucas 5, verso 11, diz assim: eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e o seguiram. Seguiram Jesus. Então Pedro, juntamente com seus amigos lá, os seus colegas de trabalho, de profissão, largaram as redes e seguiram Jesus. O que quer dizer esse termo aqui? O que significa deixaram tudo? Desistiram de quê? De tudo? O que significa deixaram tudo? Para você, o que isso significa? Deixaram tudo. Eles deram o barco dele, as redes dele, o que você mais disse, vendeu, trocou. Pode ficar isso aí para você que não serve mais nada para mim. A Bíblia fala aqui que deixar tudo. O que significa isso? Abriram mão, né? Deixou de ter importância na vida deles. Mas será que eles deixaram tudo assim ao ponto de dar o barco para os outros, pegar as redes dele? Aí, pescador, para quem quiser, pode ficar esse negócio aí. Algumas pessoas fazem até uma brincadeira, né? Que constrói assim, um patrimônio, eu vou deixar para você aí depois do arrebatamento, para você desfrutar. Qual irmão quer ficar com os meus bens aí depois do arrebatamento? Ninguém quer ficar, né? Com as bênçãos, né? Depois do arrebatamento. Porque se você ficar, meu irmão, você está perdido.
O negócio é sério, a gente fica brincando com certas coisas, mas a gente tem que pensar direitinho. Será que eles fizeram isso? Pegaram as redes deles assim e deram lá para os pescadores, pegaram o barco dele, não quer ser mais de barco não, meu negócio agora é ser pescador de homem. Vou lá para ganhar as almas para Jesus. Será que foi isso que aconteceu? Olha, amados, Jesus não atravessou e usou o barco de Pedro muitas vezes ainda para pregar o evangelho, para atravessar o mar da Galileia. O mar da Galileia é chamado de mar, mas não é um mar, não. O mar da Galileia é um grande lago. É um lago tão grande que é chamado de mar. O lago de Genezaré é o outro nome que é dado para o mar da Galileia. Ou mar de Tiberíades. São outros nomes que são dados ao mesmo lago. É um lago enorme. Para você estar numa margem dele, para você ver o outro lado, parece que você está olhando assim, você vê a montanha lá longe mesmo, parece que você está olhando para uma imensidão, parece um mar. Mas eles usaram os barcos, que aliás eram um meio muito usado ali naquela região, principalmente na região ali da Galileia, onde ficava o mar da Galileia. Ele atravessava, Jesus já foi lá para um outro lugar, onde ele repreendeu o demônio lá de Genezaré, o Gadareno, né? Também Jesus teve uma vez que foram lá cobrar imposto dele. Aí chegaram para cobrar imposto dele, aí os discípulos falaram, aí Jesus perguntou assim, vem cá, é lícito pagar imposto a César? Não é cobrado só dos outros? Será que é cobrado também dos filhos? É o seguinte, vai lá, pega o seu anzol, pega o barco, vai lá, pesca um peixe. Você vai pescar um peixe, o primeiro que você pegar vai ter lá o necessário para mim e por você. Nós vamos pagar o imposto. Então Pedro ainda tinha o barco dele, ele usava aquelas coisas, só que ele estava agora focado, voltado para outras coisas, que eram muito mais importantes. Mas ele não vendeu, não se desfez do seu patrimônio, não se desfez das coisas. A gente precisa ter entendimento do que a palavra de Deus está falando conosco, irmão. Quando Jesus chegou para aquele jovem rico, que falou assim, eu já obedeço a palavra, já sigo as coisas da lei de Moisés desde criança. Mas aí Jesus falou assim, então você quer ser perfeito? Faz o seguinte, vende tudo que você tem, distribui para os pobres, vem e segue. Aí ele fez as contas e falou assim, não dá. E aí ele voltou atrás. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Sabe o que essa passagem aqui está querendo mostrar para a gente? Largaram tudo, deixaram tudo. É de uma coisa que às vezes nós não gostamos de fazer. Renunciar. Jesus disse assim, nenhum que ame mais pai, mãe, casas, coisas, do que a mim, não é digno de mim. A Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo 6, se não me engano, capítulo 6, verso 33. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E todas as demais coisas, essas coisas vos serão acrescentadas. Lá em Marcos, no capítulo 10, Marcos capítulo 10, verso 28 até o verso 30. Uma vez, Pedro estava falando assim com Jesus. Nós deixamos tudo para te seguir. E o que Jesus respondeu? Verso 29. Em verdade lhes digo, que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e pelo Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. Já no tempo presente, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e na era futura, a vida eterna. Então Jesus está ensinando, nesse episódio da Operação Maravilhosa, essa passagem está nos mostrando que eles deixaram tudo. Tiveram aquele impacto
um milagre do Senhor, a presença do santo, de estar na presença de Deus, tiveram a consciência, eu sou um pecador. Então, será que eu vou ter condição de caminhar com Jesus? Será que eu vou ter condição de ter uma vida no altar, na presença daquele que é santo? Aí Jesus disse para Pedro, não temas. Jovens, não temas. O processo apenas começou. O processo na vida de vocês, o processo, irmão, na sua vida, começou. E como é que ele continua? Qual é o passo seguinte após o arrependimento? Ter consciência do pecado é fundamental. Arrepender-se, nem se fala. Tem pessoas que têm consciência que é um transgressor, mas não se arrepende. Ou seja, não toma uma postura de mudar. E por não se arrepender, não tem perdão, não tem salvação. A Bíblia fala que é importante haver arrependimento, porque arrependimento é a chave, né, ao tema que vocês escolheram. Como esse tema é maravilhoso, né? Arrependimento é a chave. Bom, e agora? Qual é o passo seguinte? Será que eu vou ter condição? Será que eu não vou ficar tropeçando nas mesmas coisas? Será que eu não vou ficar incorrendo nos mesmos erros, vivendo os mesmos problemas, caindo nas mesmas, nos mesmos pecados, continuar e com aquela... Bom, aí entra o processo, o agir de Deus na nossa vida, que depende de uma atitude nossa, que é deixar as redes, largar tudo. O que é largar tudo? Não é abandonar a nossa vida, não é deixar o nosso pai e nossa mãe, não honrar os nossos pais e nossa mãe. Nós vamos, inclusive, quando estiver estudando sobre autoridade, que nós vamos começar na semana que vem, o estudo da Escola Dominical sobre autoridade, nós vamos ver algumas coisas aí que nós deixamos de observar e que implica na insubmissão à autoridade. Então, Deus não está pedindo para que nós sejamos rebeldes, para que nós deixemos as autoridades. Seria uma contradição. Se o Senhor pede para nós submetermos as autoridades, como é que vai pedir para você se deixar as autoridades, se rebelar contra pai, contra mãe, contra a autoridade? Como é que vai fazer isso? Seria uma contradição seríssima quando se Deus desse esse tipo de orientação. Evidentemente que ele não está pedindo para você abandonar seu pai e sua mãe, não largar suas coisas, seus bens, a sua casa, mas é para você colocar em primeiro lugar o seu reino e ele vai acrescentar tudo isso que você precisa, porque ele é fiel. Deus não... Eu tinha esse problema, essa dificuldade quando eu era muito jovem. Eu tinha esse problema. Eu falei assim, porque eu não vou ter condição de seguir Jesus dessa forma, viver uma vida de santidade na presença do Senhor. Primeiro que eu não entendi exatamente o que era ser santo, né? Santo para mim era o negócio de ficar lá no mosteiro, separado de todo mundo, não falar com ninguém, não ter comunhão com ninguém. Eu não vou ter condição de ter uma vida dessa forma, com alguém isolado, né? Alguém fora da realidade desse mundo. Então eu passei a entender como que Deus estava requerendo coisas da minha vida que eu precisava abrir mão. Como a Miriam bem relatou ainda há pouco aqui, né, no testemunho do servo de Deus lá na conferência que estávamos participando, Paulo dizia no início da sua carta, eu, o prisioneiro de Cristo, o prisioneiro do Senhor. Se nós somos prisioneiros por livre e espontânea vontade, o prisioneiro não tem direitos. O prisioneiro não tem, agora eu quero, o senhor carcereiro, hoje eu não quero aqui essa lavagem que você está me dando, não. Eu quero aqui hoje um frango bem torradinho, um frango grelhado com batata frita e um cremezinho cobrindo ele. O prisioneiro faz isso? O prisioneiro, né,
Não vai, olha, agora você, por favor, abre essa cela aqui, eu quero dar uma voltinha no sol. Não, não é lá no pátio, não. É lá em casa. Quero visitar os meus familiares. Eu quero trocar umas ideias. O prisioneiro tem direito. Bom, se bem que algumas coisas estão acontecendo aí, mas vamos deixar isso de lado, né? Porque não convém mexer com essas coisas, não. Mas os prisioneiros não têm, né, essas regalias. O prisioneiro está sujeito. E Paulo se diz o prisioneiro de Cristo. Então o prisioneiro está submisso, submetido. E essa submissão, irmãos, aí quando nós estivermos estudando aqui sobre autoridade, você vai ver que coisa maravilhosa é a gente estar debaixo da vontade de Deus. Sabe por quê? Eu acho que você sabe. Porque ela é boa, perfeita e agradável. Agradável, irmãos. Aqui Jesus mesmo falou no texto que acabamos de ler. Pedro, quando perguntou assim, Senhor, nós temos deixado tudo. Nós temos largado tudo. E aí? Como é que vai ser essa parada agora? Jesus disse, você que tem deixado casa, irmão, mãe, marido, etc. e tal, foi falando tudo, você receberá 100 vezes mais neste tempo. Agora, é claro que com lutas e provações. Não podemos esquecer que no mundo vocês vão ter aflições. A pessoa pensa assim, não, eu vou ter tudo do bom e do melhor e não vou ter luta. Aí vem a luta, isso eu não esperava não, isso eu não sabia, isso ele não me falou. Não, Jesus falou assim, vai ter luta, vai ter problema, mas tem vitória no Senhor. Tem bênção da parte do Senhor. Receberá 100 vezes mais e ainda por cima a vida eterna. E ainda por cima vai gozar da vida eterna. Nós precisamos ter, na lição dessa passagem, essa pesca maravilhosa, o que nós aprendemos? Consciência do pecado. Muitas vezes leva a gente a dizer, Senhor, se afasta de mim, porque eu estou cheio de erros, cheio de problemas. E eu não tenho condição de caminhar com o Senhor, que é santo e puro. Mas o Senhor também nos ensina, não temas. Não temas. De agora em diante, o que ele quer dizer? A partir de agora, você que tomou esse passo, tomou essa decisão para Jesus, de aceitar o seu sacrifício para o perdão dos seus pecados, você pode agora prosseguir e seguir comigo, porque eu vou fazer nova todas as coisas. E quando a gente vê, né, diante dessa resposta, essa renúncia de largar tudo, largar as redes. As redes, se fossem necessárias, eles pegavam, como foi em um determinado momento, o anzol, o barco. As coisas foram necessárias. Então Deus vai usar. Eu lá, muitos anos atrás, eu ficava assim, quando eu tomei a decisão para Jesus, eu queria largar tudo, literalmente. Aí os pastores na época, né, que estavam lá me apoiando, me aconselhando, falaram assim, não, você não vai largar agora o emprego que você está. E sabe o que aconteceu? Como Deus usou o trabalho onde eu, durante 30 anos, eu pude servir. Deus abençoou a minha casa, Deus abençoou a minha família, Deus abençoou a igreja, Deus abençoou várias coisas e tem me abençoado até hoje por causa da fidelidade de Deus. É importante a gente entender que após a tomada de decisão existe a renúncia, mas não é largar tudo de qualquer forma, é não dar mais a importância que nós dávamos. Em primeiro lugar deve ser o reino de Deus. E eu quero terminar lendo com você esse trecho aqui de Filipenses. Paulo descreve isso de uma maneira muito perfeita e brilhante. Filipenses 3, verso 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso e tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus.
Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para aquelas que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Não é que eu já tenha alcançado, disse Paulo, eu tenho alcançado a perfeição, que eu já não tenho mais erros, não tenho mais problemas. Todos os dias a gente aprende alguma coisa e a gente cresce no Senhor. A cada dia nós somos aperfeiçoados pelo Senhor. E é importante tão somente que nós, esquecendo das coisas que ficam para trás, possamos prosseguir para o alvo, o prêmio da nossa soberana vocação em Cristo Jesus, que é o alvo da nossa fé, é estar com Ele eternamente e desfrutar das bênçãos que o Senhor tem para nós. Então, amados, tome isso como alvo, na sua vida. Pense no seguinte: é bom estar com o Senhor, é bom caminhar com Ele e ter a certeza de que Ele está ali trabalhando em nossa vida, para que a gente chegue lá. E quando nós estivermos diante do Senhor, a Bíblia fala que um dia nós o contemplaremos e o veremos face a face. Assim o contemplaremos como realmente Ele é. E nós estaremos glorificando a Deus pela obra que Ele tem feito na nossa vida. Cada dia é um passo, cada dia é um crescimento, cada dia é edificação no Senhor. O que nós precisamos estar prontos e preparados é para renunciar ao nosso eu, renunciar ao nosso ego, renunciar aos nossos bens, renunciar, às vezes, às pessoas que nós mais amamos, que estão muito perto da gente. Mas, se Deus cobrar, como Deus cobrou de Abraão, Isaac, olha, Isaac, o filho dele, o filho da promessa, e Isaac estava disposto a abrir mão. Qualquer hora dessa, nós vamos compartilhar com vocês algo que nós vimos nessa conferência, que foi trazido para os irmãos de um modo geral, mas era voltado para a liderança, mas é algo falando sobre os estágios, os níveis de cristãos. Ele falou conosco ali basicamente 3 níveis de cristãos, e aí depois um dia nós vamos compartilhar isso com vocês. E eu vou dizer, a cada dia nós prosseguimos, é de fé em fé, de glória em glória, nós vamos chegando lá. Tem gente que quer ficar lá no último nível. Chegou agora, já quer sentar na janela. Calma, vai devagar, deixa Deus fazer a obra que Deus está trabalhando no seu interior. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Irmãos, quarta-feira, já muitos PGs se reúnem nas quartas-feiras, vamos estar lá reunidos nos PGs. Mas eu quero convidar, no domingo que vem, não perca a escola dominical. Vamos estar iniciando às 9 horas da manhã, estudo aí sobre autoridade, princípios de autoridade, e isso, irmãos, é algo essencial para nós vermos a manifestação da glória de Deus no seio da igreja. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor veio para nos libertar do pecado. O Senhor veio para nos trazer vitória e nós podemos andar contigo na Tua presença, Pai. Obrigado porque através do Teu sangue o Senhor preparou um novo e vivo caminho. E hoje podemos caminhar com o Senhor, aprendendo, sendo fortalecido. E, ó Deus, precisamos da Tua graça, precisamos da ajuda do Teu Espírito Santo, para que nós, em todo o tempo, estejamos prontos para renunciar. Ó Deus, fala o nosso coração cada dia mais. Consolida a Tua palavra em nosso interior. Abençoa nossa mente, ó Pai. Tira, Senhor, toda a acusação do diabo, aquela mentira de que nós não temos condição de caminhar contigo diante da Tua santidade. Tira, Senhor, aquela mentira de que nós não temos condição de superar as nossas limitações e fraquezas. Tira, Senhor, a mentira que nós não podemos vencer as tentações, porque está escrito na Tua palavra que em Ti podemos todas as coisas.
que no Senhor somos mais do que vencedores, porque contigo está a vitória, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Cremos no Senhor e cremos que o Senhor é poderoso para operar em nossas vidas grandes coisas, ó Pai. Continua operando milagres em nossas vidas e fazendo a tua vontade perfeita. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.